E aí pessoal da Recreio, aqui é a Pamela Malva e hoje eu vim trazer para vocês 20 invenções que mudaram a história, então fica aí para conferir. Da antiguidade até os dias de hoje, diversas invenções surgiram para facilitar a vida do ser humano, proporcionando maior conforto, qualidade de vida e bastante diversão. Pesquisadores acreditam que o fogo surgiu a partir da queda de um raio. Depois, o homem aprendeu a produzir o fenômeno batendo uma pedra na outra ou esfregando dois pedaços de madeira. Os sumérios, que são um povo que habitava a região da Mesopotâmia, que hoje a gente conhece como Iraque, criaram o primeiro modelo conhecido de escrita. Era a escrita cuneiforme. Ela tinha esse nome por causa da cunha, um instrumento de bambu usado para gravar os sinais na argila mole. Assim como a escrita, os sumérios também inventaram a roda a partir de um tronco de árvore. A novidade levou ao surgimento das carroças, que evoluíram para vários outros meios de transporte que a gente conhece hoje em dia. No século I, os chineses já usavam um objeto com uma agulha magnética que apontava para os polos da Terra. Porém, apenas 13 séculos depois, a bússola passou a ser usada para nos direcionar. O objeto foi muito importante para as grandes navegações, por exemplo. Pelas mãos do alemão Johannes Gutenberg, surge a prensa de tipos móveis. As letras podiam ser combinadas de várias formas, formando palavras diferentes. Ou seja, não era mais preciso escrever os livros inteiros à mão. Acredite ou não, os egípcios já conheciam a eletricidade porque eles estudaram os peixes elétricos. Mas foi o inventor norte-americano Benjamin Franklin quem começou a controlar essa força da natureza. Ele criou um método para atrair a eletricidade dos raios, o para-raios. Em 1769, o engenheiro francês Nicolas Joseph Cugnot cria a primeira carruagem movida a vapor. Bem depois, em 1886, o alemão Karl Benz inventaria o primeiro carro a motor a explosão, que usava gás ou petróleo. Em 1800, surge a pilha elétrica, ideia do físico italiano Alessandro Volta. Ele empilhou de forma alternada discos de zinco e de cobre, separando-os por pedaços de tecido embebidos em uma solução de ácido sulfúrico. A pilha produzia uma energia elétrica sempre que um fio condutor era ligado aos discos das extremidades. O inglês Charles Babbage foi o primeiro a construir algo parecido com um computador nos anos 1820. A máquina funcionava como um sistema mecânico de engrenagens e rodas e fazia operações matemáticas programadas. Já em 1940, o húngaro John von Neumann acrescentou à máquina a capacidade de armazenar informações. A história da fotografia volta para a antiguidade com a criação da câmara escura, que é uma caixa preta com um pequeno buraco no meio que reflete de forma invertida a imagem no fundo da caixa. Mas foi só em 1826 que o francês Joseph Niepce conseguiu fazer a primeira foto da história por meio da câmera escura. Em 1839, então, o Daguerre criou o daguerreótipo, aparelho que tornou o processo ainda mais rápido. As primeiras geladeiras do século XVIII eram apenas um buraco cheio de gelo ou neve e palha. Mas o refrigerador mesmo, que a gente conhece hoje em dia, surgiu em 1834, criado pelo norte-americano Jacob Perkins. No Egito, há 4.000 anos, elevadores movidos a tração animal já transportavam mercadorias para as altas habitações dos faraós. Foi só em 1852, no entanto, que o norte-americano Elisha Grave Otis criou o primeiro elevador para transportar pessoas. O equipamento funcionava com a energia do vapor. Agora, os modelos usando eletricidade mesmo viram apenas em 1889. Em 1876, o norte-americano Alexander Graham Bell realiza experiências com um telégrafo, quando percebeu que o som emitido por ele podia ser ouvido do outro lado do aparelho. Aí, ele inventou uma máquina que transformava as ondas sonoras em impulsos elétricos. Os impulsos, então, se moviam por um fio até chegar a outro aparelho que traduzia para o som novamente. Esse era o telefone. A lâmpada foi inventada pelo norte-americano Thomas Alva Edison. Em seu experimento, ele usou um filamento de carbono que fez a lâmpada ficar acesa por 40 horas. O primeiro passo para a criação da televisão veio do alemão Gottlieb Nipkow, que em 1884 criou o sistema da TV. Com o tempo, outros pesquisadores acrescentaram tecnologia ao equipamento, até que um dos primeiros a mostrar uma TV foi o engenheiro escocês John Bard. Em 1926, ele exibiu imagens de objeto em movimento em uma tela de 8 por 6 centímetros. O físico italiano Guglielmo Marconi é considerado o inventor do rádio. Em 1895, ele enviou e recebeu o primeiro sinal de rádio e patenteou o invento no ano seguinte. Em 1901, conseguiu fazer ondas sonoras atravessarem o Oceano Atlântico. Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière inventaram uma máquina chamada cinematógrafo, que funcionava como câmera e projetor. Em 1895, eles apresentaram a invenção em Paris, na França, projetando filmes com cerca de 1 minuto de duração. A ideia do engenheiro norte-americano Willis Carrier, acreditem ou não, que funciona até hoje, era o mecanismo que fazia o ar circular por dutos artificialmente resfriados, controlando a umidade e a temperatura de ambientes fechados.
Por volta de 1880, o engenheiro norte-americano John Montgomery criou o planador, que voava usando a força dos ventos. Em 1903, os irmãos Orville e Wilbur Wright realizavam o primeiro voo com uma aeronave motorizada, a Flyer 1, nos Estados Unidos. No começo da década de 1960, o norte-americano Paul Bayram ligou vários computadores entre si. Depois, em 1969, os engenheiros J. Lee Glider e Robert Taylor, dos Estados Unidos, criaram uma rede para conectar computadores de centro de pesquisas universitários e militares, o que acabou virando a internet. Na década de 1990, a rede cresceu e passou a ser usada por cidadãos comuns. E aí, o que você achou dessas curiosidades? Comenta aqui embaixo qual você mais gostou e não deixe de comentar também os próximos temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Eu vou deixando vocês por aqui, a gente se vê numa próxima. Um beijo e até mais!